Olá, tudo bom, amores? Hoje a tia Isa voltou, tô morrendo de saudade de vocês e a gente vai dar aí continuidade, né, ao nosso capítulo. Hoje nós vamos para o capítulo 4, nós vamos falar um pouquinho sobre industrialização e urbanização, tá, aqui do Brasil. Então a gente vai conhecer um pouquinho dessas mudanças e dessas construções dentro do nosso território, beleza? Então vamos lá, aguardo vocês pegarem o livro, tá bom? Então vamos lá, peguem os livros de vocês e abram lá na página 66 e coloquem a data para tia, tá bom? Então, se vocês repararem, o tempo todo a gente vive, gente, em meio a produtos industrializados, né? As roupas, os alimentos, os calçados, né? O iogurte, o leite que é transformado, a geladeira da sua casa, o armário, a sua cama, e, nossa, N produtos, né? Então a gente vê aí esse processo de desenvolvimento, de industrialização. Se a gente for falar sobre a industrialização do Brasil, gente, ela foi tardia, porque a Revolução Industrial ela começou no século XVIII, lá na Inglaterra, e só bem depois o Brasil também aderiu à era industrial, tá bom? Então agora vocês vão passar com a tia Isa lá para a página 67, onde ele mostra para vocês aí o processo de industrialização, que eu falei para vocês que o nosso foi tardio. E em relação ao século que nós estamos hoje, a nossa industrialização ela é recente, tá? Ela não é muito antiga, não. No livro de vocês aí, vocês podem observar duas fotos. Nós temos aí duas fotos no livro de vocês, né? Uma mostra o interior de uma fábrica de algodão, né? E a outra mostra os trabalhadores rurais numa colheita de café, né? Então já mostra aí algo diferente, algo mudando ao longo desse tempo, tá? Agora nós vamos passar para a próxima página, a página 68. Acompanhem junto com a tia, tá bom? Na página 68, ele fala aí pra gente das crises mundiais, tá? Gente, mesmo que as crises ocorram em outros países, como ocorreu nos Estados Unidos, qualquer outro país, mesmo não sendo vizinho, ele vai sofrer a consequência. E nós, aqui no Brasil, tá? Na Primeira Guerra Mundial, aí, que foi de 1914 a 1918, nós estávamos bem na produção de café. Mas aí, quando começou essa Primeira Guerra, nós sentimos. E aí, o que ocorreu? A produção de café, ela teve uma queda, tá? Afetando, então, a economia brasileira, tá? Que foi aí mais ou menos na primeira metade do século XX. Vocês vão ver no livro de vocês que conta bem isso, tá bom? E durante esse período aí da Primeira Guerra Mundial, o primordial não era a exportação de café, e sim a construção de armas, né? De materiais bélicos, construção de armamentos, de bombas. Isso é que era necessário para a época, tá? Era isso que eles visavam, beleza? Então vocês vão marcar aí no livro de vocês, na página 68, tá bom? E aí, depois desse período, né, os grandes fazendeiros, eles começaram aí a decair nas suas plantações de café. E logo em seguida veio outro efeito, que foi a Segunda Guerra Mundial, que durou aí de 1939 a 1945. Novamente, o Brasil passa por uma queda, por uma crise, né? E para a gente se erguer, gente, é difícil, mas para queda é a coisa mais rápida, né? E novamente o Brasil ele teve que se reinventar dentro desse cenário de conflitos, tá bom? Vamos agora passar para a próxima página, que é a página 69. E aí, então, depois da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, o Brasil passou por um impulso da industrialização, né? Eles viram que era necessário, além da plantação, né, de café, era preciso se reinventar. Então, eles começaram a se reinventar com a indústria de base aqui no Brasil.
E o que é a indústria de base? Gente, a indústria de base é a matéria-prima que é transformada dentro das indústrias. E eles viram, então, aí o lucro, eles viram aí o crescimento da economia dentro do Brasil, tá? E assim foi introduzido essa indústria de base aqui pra gente no Brasil. Claro que não eram máquinas modernas como a gente tem hoje, né? Ainda era aquilo bem rudimentar, a gente ainda estava na época do carvão, tá? Então a produção ela era uma produção mais lenta, mas não interessa, a gente já tinha saído já daquela coisa totalmente rudimentar para construção de máquinas mais lentas, mas elas já existiam e elas já produziam, beleza? Então vocês vão ver aí no livro de vocês, na página 69, o que a tia acabou de falar. Marquem, por favor, tá bom? Coloquem aí pra tia IPC, importante pra caramba, tá bom? Com certeza, questão de prova. E agora nós vamos passar para a próxima página. Vocês vão aí para a página 70 junto com a tia Isa. E na página 70, a gente consegue ver aí, né, os grandes impulsos da industrialização. A industrialização, quando ela chegou, né, ela se consolidou. E quando ela se consolida, ela entra aí com as empresas multinacionais. O que são empresas multinacionais, gente? São empresas, né, que têm filiais em outros países. Como que a gente pode dar exemplo, tia, disso? A Coca-Cola, o McDonald's, que vocês adoram, né? Então, essas são multinacionais. E outras marcas de roupas aí famosíssimas, Nike, Adidas, são empresas que têm, são filiais, são matrizes que têm filiais em outros países. E elas conseguem aí mover a economia, né? A máquina econômica de dentro de seus países, né? Impulsionam o trabalho, impulsionam o emprego, impulsionam o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Vocês têm aí alguns benefícios que foram ocorrendo ao longo desse desenvolvimento. Por exemplo, a isenção de impostos, né? A doação de terrenos para implantação de empresas. Nossa, que bacana, né? É o governo emprestar o terreno para aquela empresa fixar ali o seu investimento. Claro que depois iriam pagar, né, de alguma forma, mas isso é bacana, tá bom? Então agora nós vamos para a página, vamos lá, junto com a tia Isa. Na página 72, tá? Nós temos aí a indústria brasileira de hoje, né? A indústria brasileira de hoje, né, a contemporânea, aquela que trabalha com o pé, que é a população economicamente ativa, ela fez com que muitas pessoas fossem para frente do emprego, né? Muitas pessoas conseguissem emprego, coisa que não existia antigamente. Era bem menos, não tinham tantas profissões como existem hoje. Então, hoje a gente pode falar que o pé, né, que é a população economicamente ativa, ela é bem grande. A margem de pessoas empregadas hoje dentro do mundo ou do Brasil, ela é bem ampla, né? Porque cada dia que passa aparecem mais empresas que têm ofertas de emprego, né? Você tem que se qualificar para você estar dentro do mercado, né? E aqueles que não se enquadram dentro desse mercado formal, eles trabalham na informalidade, né? Então são aqueles que não têm a carteira assinada, não tem férias, não tem 13º, tá bom, gente? Então fica aí a dica, fiquem atentos, tá bom? Nós vamos agora para a próxima página. Na próxima página, na página 73, ele mostra aí pra gente, ele fala um pouquinho sobre a desconcentração industrial. O que vem a ser a desconcentração industrial? São empresas, tá, que abrem novas empresas, outras filiais, tá, dentro daquela região, mas sim em outros locais. Não ficam só localizados no centro urbano. Elas abrem como se fosse uma teia. Elas vão fazendo outras filiais dentro da própria região.
Ou seja, elas fazem aumentar a quantidade de emprego, de impostos, né? Elas facilitam a locomoção dos empregados, tá? Então, isso é chamado de desconcentração industrial. Ela facilita o incentivo fiscal. O que é o incentivo fiscal? É aquele dinheiro que é injetado nas empresas, que o governo, né, o Estado, ele injeta para poder aumentar a economia do governo, beleza? E hoje o Brasil ele vive aí na terceira revolução industrial. O que é a terceira revolução industrial? É a revolução tecnológica. Hoje a gente tem que acompanhar, né, essa evolução, esses novos meios, né, esses aparelhos, instrumentos que a gente tem que estar o tempo todo, igual a tia Isa aqui com vocês, né? A gente teve que aprender um pouquinho das plataformas para poder trabalhar melhor com vocês, né? E cada vez mais a gente vai aprimorando, a gente vai melhorando, né? A gente vai dando o nosso melhor para a gente conhecer essas novas ferramentas que vão chegando hoje para a gente, tá bom? Então agora vocês vão junto com a tia Isa para a página 74. Vamos lá. Na página 74, ele fala da urbanização. Gente, quando a gente fala da urbanização, a tia quer dizer que a população, ela fica onde tem mais indústria. E hoje, né, a economia mundial, né, a economia do Brasil, ela está instalada nos centros urbanos, onde a maioria das pessoas trabalham. E muitas pessoas que trabalhavam na área rural, elas migraram, elas foram morar dentro dos centros urbanos. Por quê? Porque lá elas têm mais facilidade, mais qualidade de vida, mais acesso a emprego, mais tipos de áreas, né, dentro do trabalho, dentro do serviço, tá? Elas têm mais facilidade de shopping, de médico, né, acesso mais rápido, coisa que dentro da área rural elas não teriam. E essa migração tem um nome, tá? Esse nome é chamado de êxodo rural, tá? O que é o êxodo rural? São as pessoas que migram da área rural para dentro da área urbana em busca de melhores condições de vida. Então, várias pessoas ainda fazem isso até hoje, tá bom? Vamos lá. Marquem aí o que vocês acharem mais importante, tá? No livro, beleza? Então, vamos seguir, vamos dar sequência. Agora nós vamos para a página 76. Na página 76, ele mostra para vocês, ao lado do livro de vocês, como se fosse um infográfico, mostrando aí a hierarquia das funções dos centros urbanos. Gente, dentro dos centros urbanos existem, para a gente, as metrópoles, que são as grandes cidades. Existem as megalópolis, que já passaram as metrópoles, tá? Existem as capitais regionais, que estão abaixo da metrópole. Ela faz a mesma coisa, só que ela não tem tanta função quanto as metrópoles e megalópolis. Temos aí os centros subregionais, que ficam mais afastados, e os centros de zonas, que são o quê? Cidades de pequeno porte, tá? Elas não dão suporte total para a população. Elas só dão suporte para aquela população que mora ali. Quem dá suporte mesmo são as megalópolis e as metrópoles. Só, gente, que dentro de toda essa divisão existe uma coisa que a gente chama de conurbação. E a conurbação é isso aí, é o aumento da cidade, é o trânsito caótico, são as pessoas trabalhando, é o corre-corre do dia a dia, é o aumento das cidades, né? Elas vão se interligando através de quê? De linhas ferroviárias, rodoviárias, hidroviárias, as pessoas que migram, que moram numa região e têm que se deslocar até a outra para poder trabalhar, e à noite ou à tarde elas voltam para suas casas. Então, isso a gente denomina de conurbação. Tá ok? Beleza? Deu para entender até aí, gente? Vamos lá. Então, vamos ver o que temos mais. E aí, por fim, nós temos na página 78... as regiões metropolitanas e a conurbação. Foi o que a tia acabou de falar para vocês, né? Que são esses centros agitados que acabam se ligando. Uma cidade, ela vai se ligando
A outra, São Paulo, hoje, é um dos estados de maior conurbação, mais do que o Rio de Janeiro, tá? Porque lá é o local onde tem o maior número de indústrias. Nós temos aí a área do ABC Paulista, que tem várias empresas, né? A população praticamente, se não for pelo menos 70%, tá? Uns 65% trabalha dentro do ABC Paulista, tá bom, gente? Então, por hoje, a tia Isa fica por aqui, tá bom? A tia, semana que vem, vou jogar na plataforma para vocês os exercícios e nós vamos fazê-los juntos, tá bom? Fico por aqui hoje, me despeço, ó, com um beijo no coração de vocês. Amo vocês e até a próxima aula.